Meu nome é Leandro, tenho 35 anos, sou atleta de futebol. Hoje eu queria compartilhar algo da parte de Deus com vocês, que foi algo muito marcante na minha vida e quero tentar transmitir isso para vocês de forma muito simples e que fato que aconteceu na minha vida. Eu entrei no esporte com 10 anos de idade, foi aonde eu saí de longe dos meus pais e eu conheci o que era viver no mundo e correr atrás dos seus sonhos e dos seus objetivos. E comecei muito cedo, até às vezes gosto de brincar, dizendo que eu joguei no Vasco sendo flamenguista, mas eu quero contar as partes principais que somou muito até a minha chegada até aqui, de tudo que eu tenho assim com a minha família, dos meus sonhos. E aonde começou tudo foi em 2001 em São Paulo, onde eu tive uma jornada, conheci vários lugares, pude passar por alguns clubes, mas aonde marcou bastante foi quando eu cheguei a minha ida no Cruzeiro, que eu pude conhecer vários jogadores e eu sempre jogava videogame e acostumado a jogar videogame com aqueles caras famosos e de repente eu me peguei do lado deles, um sonho, uma promessa de Deus na minha vida. E eu quero dizer para vocês que nunca é tarde para você recomeçar e descobrir o seu propósito, e foi o que aconteceu na minha vida. Eu não vim aqui me aparecer ou então contar uma história qualquer. Eu vim aqui dizer para você que é possível quando você crê em algo ou então você deposita sua confiança em alguém que você sabe que pode resolver os seus problemas. E comigo aconteceu o seguinte, um fato muito forte e marcante na minha vida. No ano de 2013 e 2014 foi a minha passagem pelo Cruzeiro. Eu não vou contar tudo o que eu passei, mas eu quero contar os pontos principais. Um momento muito bom, maravilhoso, onde eu sempre sonhei de jogar em time grande, de alcançar esse objetivo. E aos 28 anos eu consegui alcançar esse objetivo. Porém as pessoas podem dizer, pô, que legal, que maravilhoso, você alcançou, você chegou. Bom, cheguei, alcancei. Mas além de tudo isso tem algo muito mais forte, muito mais marcante, que foi depois de tudo isso passar. Mas até eu chegar no Cruzeiro, eu me lembro como se fosse hoje, eu fui num evento e ali foi uma das coisas que eu comecei a descobrir que você precisa somente confiar. E ali eu fui para um evento e ali jogando futebol no meio dos irmãos, lançaram uma palavra para mim, dizendo assim, você joga futebol profissional? Eu falei, jogo. Quantos anos você tem? Aí eu falei a minha idade. E essa pessoa virou para mim e falou assim, pô, você já tá velho, né, para chegar em time grande, para você alcançar os seus, assim, patamares maiores, né? Eu ali me entristeci, só que rapidamente veio um pastor, me abraçou e disse para mim assim, olha, não importa a sua idade, mas o que importa é o que Deus tem para sua vida e o propósito que Ele tem. E daí, igual eu falei, eu cheguei no Cruzeiro, foi 2013, quando eu vim do CSA. E em 2013 eu tive a oportunidade de um jogo da Copa do Brasil, o Cruzeiro me comprar. Passei aqueles momentos maravilhosos, né? Que foi tipo você sonhar, de você assinar seu primeiro contrato, só que também não foi bem assim de eu chegar. Tudo começou foi através de um jogo da Copa do Brasil, onde eles ficaram interessados em mim e a minha esposa estava grávida na cidade que eu estava. E o que aconteceu foi algo marcante, porque antes dessa partida, antes de tudo acontecer na minha vida, eu me reuni ali com alguns jogadores e a gente fez uma oração. E nessa oração eu falei para eles muito simples, falei, vamos fazer como se esse dia fosse o nosso melhor dia. E não se importa o que vai acontecer aqui, só dá o seu melhor. E eu não sabia que tudo aquilo ia acontecer. E aconteceu do Cruzeiro se interessar em mim, de querer comprar. Eu não tinha nada, nada, casa própria, eu não tinha carro, não tinha nada, mas também não me apeguei bem materiais, eu me apeguei em questão de eu realizar um sonho com a minha família, de dar o melhor para minha família e para meus pais. E ali aconteceu várias coisas que
que eu achei tipo muito marcante. Uma delas foi que eu não treinava mais depois que o Cruzeiro me queria. As pessoas queriam negociar, queriam fazer isso, queriam fazer aquilo e até não queria me deixar com nada, mas apareceu um empresário, resolveu tudo para mim e o Cruzeiro me comprou, só que me deixou jogar a última partida no CSA. Aí depois dessa última partida eu ia me apresentar no Cruzeiro. E nas redes sociais é engraçado que estava escrito assim: olha, ele já foi vendido, por que vocês vão colocar esse cara dentro de campo? Ele não vai dar o melhor, ele não vai jogar para a equipe. E eu sempre dei meu melhor, eu sempre joguei pela equipe, pelas pessoas que estavam do meu lado. E eu cumpri aquilo ali, só que eu fui massacrado pelas redes sociais, porque eles achavam que agora eu ia esquecer da onde eu saí, da onde eu estava, que aonde me acolheram. Não, nunca esqueci. Eu sempre dei meu melhor, mas as pessoas têm essas coisas de querer te julgar por uma coisa que acha que tu não vai fazer, mas não deixa ela acontecer. E aconteceu um fato ali, antes de eu partir para o Cruzeiro, eu me machuquei. E o Cruzeiro estava se preparando para fazer uma pré-temporada nos Estados Unidos. Meu sonho ir para os Estados Unidos, meu sonho ir para outros países conhecer. E eu machuquei nessa última partida e o Cruzeiro já tinha me comprado. O meu medo era o seguinte, de eu chegar no Cruzeiro e meu contrato não valer. Mas a gente tem um Deus que ele é fiel. E ali eu terminei a partida, eu tive que dormir ali na cidade de Maceió e partir para BH. E eu estava com o joelho machucado, que eu machuquei antes do final do jogo. E ali começou algo tipo forte no meu coração. Como é que você vai se apresentar num time grande sem ser conhecido? Você não tem nome nenhum e lá só tem pessoas nomeadas, pessoas que foram campeão e de repente você vai se colocar num lugar e além disso machucado. Eu conversei com o meu empresário, ele virou para mim e falou: chegando lá a gente vai conversar com eles lá e vai ficar tudo bem, mas fala que não foi nada. Eu nunca quis mentir. Eu virei para ele e falei: não, vou falar a verdade, que eu joguei e machuquei. Ele falou: então tá. Chegando lá, aquele alvoroço do povo querer ir para os Estados Unidos fazer pré-temporada. E aí eu cheguei e eu tive que falar. Aí o diretor veio conversar comigo, mandou fazer meu passaporte para os Estados Unidos. E o meu empresário veio e falou: ele machucou na última partida. Aí acabando eu tive que ir lá, ou ele virou para mim: ó, então vai lá, conversa com o médico, depois a gente vê o negócio do seu passaporte. Cheguei lá para conversar com o médico e a notícia era o seguinte, que eu tinha que ficar 2 meses com ele e eu não poderia viajar. Mas aí eu fiquei triste por um momento e achando, pô, eu sempre sonhei em chegar aqui e eu vinha de uma temporada muito boa e agora eu quero realizar meu sonho e eu não posso. Mas eu já estava lá, né? E eu conversando com o médico viu que meu semblante estava caído, eu estava querendo chorar. Ele olhou para mim e falou: cara, você só vai perder uma viagem você não vai só para os Estados Unidos, mas você está no Cruzeiro, cara. Olha da onde você está, vê aonde você está agora, você só tem que ficar tranquilo, tratar aqui e as coisas vão acontecer. E bom, todo mundo viajou e tal, e eu fiquei lá tratando, ralando. Na volta do time eu já estava bem. E ali eu achava que eu ia ser emprestado para um time para o outro e o Cruzeiro me deixou ali participar de 2 partidas, que foi quando eu voltei já da lesão. Eu participei de 2 partidas pelo Cruzeiro. Uma eu entrei 15 minutos e a outra eu fiquei no banco contra o Náutico, contra o São Paulo de 3-0 e contra o Náutico eu fiquei no banco. Mas por que eu estou contando tudo isso? Cara, porque eu digo para você que você sempre sonha, né? Você sempre quer realizar seu sonho, mas você já parou para pensar que talvez o seu sonho, ele tem que estar ligado com o sonho de Deus na sua vida? E foi o que aconteceu comigo. Eu sonhei tanto, eu queria tanto, mas parecia que Deus ele queria transmitir algo para mim que eu não conhecia. Como eu posso dizer, eu já estava ali, estava no Cruzeiro, estava tudo bem, agora eu voltei, consegui participar de 2 partidas. Fui para outros lugares emprestado pelo Cruzeiro. Aquele momento todo passei, ganhei, não ganhei dinheiro, mas eu pude comprar minha casa, pude ter meu carro e pude colocar minha família numa situação melhor, ajudar meus pais. Só que eu quero dizer para vocês, depois do momento bom, o que você pode realizar no momento bom, mas quando você cai num momento difícil, num momento
crucial que você não consegue fazer mais nada na sua vida. Enquanto você tem autocontrole, que você sabe que você, humanamente, você pode realizar, você pode usar seu corpo, você pode lutar para algo acontecer, mas no espiritual você saber que só Deus pode realizar. Pois é, foi aí que aconteceu. Passou-se o contrato pelo Cruzeiro e agora não tem mais Cruzeiro. Finalizou meu contrato, não renovei meu contrato e agora eu me pego dentro da minha casa. Eu tinha vários contatos, vários treinadores e a maioria dos times que eu fui foi treinadores que me indicou e de repente, para todos os treinadores que eu ligo, para todas as pessoas que eu mantenho meu contato, eu só tinha uma fala: ou eu era muito caro, ou eu não tinha como me levar por circunstância. Mas eu me peguei no momento que eu comecei a perguntar para Deus. Eu falei: Deus, até quando eu vou ficar aqui em casa, olhando para minhas filhas, para minha esposa, sem ter expectativa de nada? Que tipo de homem, que tipo de pai eu sou? E aquilo começou a acontecer dia após dia e eu comecei, por um momento, me desesperar e querer buscar algo de Deus. Só que tem momentos na nossa vida que parece que Deus se cala. E eu já orava de tudo que é jeito, eu clamava, eu já não dormia mais com a minha esposa, eu vivia no banheiro orando. Mas sabe um detalhe? Eu não conseguia ouvir Deus. Eu não conseguia ter expectativa que Deus estava me ouvindo. E eu virei e falei: Deus, até quando isso vai acontecer? Até quando algo vai acontecer na minha vida que eu possa trilhar novamente com a minha família, com a minha esposa? Que eu possa realizar os meus sonhos, voltar a jogar bola. E eu me peguei, numa passagem bíblica e dentro de mim eu só ouvia assim: você precisa aprender a recomeçar. Mas eu não entendi o que estava sendo dito para mim. Recomeçar como? De que forma? Eu já não tenho mais nada, não tenho condições de fazer nada. E Deus falava no meu coração: você precisa recomeçar. E eu vim lá na passagem de Jeremias, que Deus ele mandou Jeremias escrever um livro e o que está escrito que era para as pessoas se arrepender, voltar a buscar Deus novamente. E eu comecei a balancear minha vida com a história de Jeremias. E eu acabei me pegando de uma forma que Deus falou comigo plenamente, dizendo assim: Jeremias, você precisa ditar para o povo. E Jeremias escreveu tudinho o que Deus falou. E falou: Baruque, agora você vai lá no meio da igreja e vai dizer todas essas palavras. Aí de repente, Baruque pega o livro e vai dentro da igreja. Ele falou: no jejum da igreja você vai lá e dita essas palavras. Baruque vai lá corajosamente, pega esse livro, porque foi Deus que falou. Foi Deus que deu a ordem. E ele foi lá e começou a dizer para o povo se arrepender. Mas engraçado que ninguém prestava atenção. E eu comecei a trazer para a minha vida, talvez quantas vezes Deus tentou me falar algo e eu não prestei atenção, talvez por euforia, talvez por um momento bom, talvez eu não parei, eu não pensei, eu não fiz aquilo que talvez Deus tinha trilhado para mim, talvez foi preciso eu voltar, recomeçar para me poder aprender. Foi dessa forma que eu comecei a entender entre Jeremias e entre a minha vida. E ele foi lá, ditou todas as palavras, ninguém prestou atenção, mas ali tinha algumas pessoas do rei e tinha que levar esse livro até o rei. E quando falou para levar esse livro até o rei, eu achei interessante porque ninguém ali tinha prestado atenção, então talvez o rei podia dar um decreto. E ali eu falei: pô, tem algo aí que serve para a minha vida, talvez Deus quer me ensinar alguma coisa. E ele chegou diante do rei, levou para ditar esse livro. E engraçado que aí que eu entrei na história, que quando Baruque chega lá para ditar todas as palavras para o rei estava deitado no deserto, em sua casa, e de repente começou a falar a cada 3 páginas que dizia para o rei, ele pegava, rasgava, amassava e jogava no fogo. Eu falei: Deus, assim que está a minha vida. Parece que as pessoas, eles amassaram, eles rasgaram e queimaram. A minha história acabou aqui. E eu pensei: agora não tenho mais nada e acabou aqui. Não. Mas aí Deus dá uma palavra para Jeremias quando Baruque volta e dita tudo isso.
ele diz para Jeremias assim, não, Jeremias já triste, já cansado, estressado de tanto ouvir Deus. Mas aí Deus fala para Jeremias vira, naquele momento que Baruque começa a falar de tudo que aconteceu, Jeremias dá as costas para Baruque e começa a falar com Deus. E ali eu estava tentando falar com Deus, mas eu não queria ouvir Deus, assim como Jeremias não queria ouvir Deus. E ali Jeremias começou a questionar com Deus, Deus virou e falou assim, simplesmente para ele assim, ó, Jeremias, torne a escrever novamente o livro. E aí eu comecei a cair em si, eu tenho que começar a escrever a minha história novamente. É aqui que eu quero contar meu testemunho, na minha história. É aqui, é nessa parte, quando ele vira que fala para Jeremias, você tem que tornar a escrever novamente. E eu perguntar para Deus, como eu vou fazer isso? Você vai fazer tudo o que você fazia, mas agora você vai fazer diante de um propósito. Sabe por que ele falou isso para Jeremias? Porque lá no final do livro está escrito assim, ó, Deus acrescentou capítulos diferentes na história de Jeremias. Mas é aí que você vai descobrir o que Deus fez na minha vida. Portanto, tudo isso aconteceu, passei por um momento difícil, parece por esses momentos de não ter nada, de tudo, achar que estava tudo acabado. Fui querer voltar por uma pequena oportunidade. Voltei aqui na cidade de Rondonópolis, no União, e eu falei, agora eu vou voltar a jogar, vou conquistar meu espaço. Só que talvez não foi isso que aconteceu para mim. Eu me lesionei de uma forma que eu abri 5 centímetros minha coxa. Eu achava que a minha volta ia ser a volta, ia ser aquilo aqui, eu ia tentar resolver, mas aí não. Eu me peguei novamente lesionado e agora sem poder realmente praticar o que eu sempre pratiquei na minha vida, desde 10 anos de idade, que foi jogar futebol e ajudar a minha família. Eu não podia mais fazer isso. E eu voltei aqui no União se arrastando. Qualquer criança corria mais do que eu. Eu dava um passo e eu não tinha velocidade porque o meu músculo ele atrofiou e ficou tipo uma bola de tênis na minha perna. E ali eu passei dia mais dia treinando. E eu chegava em casa, a minha esposa não via, mas eu entrava, tomava meu banho e eu perguntava para Deus, e aí Deus, eu estou tentando recomeçar, mas não estou conseguindo, ainda falta eu voltar. Só que eu não entendia que Deus ele tem um propósito e você precisa só cumprir o propósito. E um certo dia, depois de tudo isso acontecer, passei uma temporada, não cheguei a jogar no União. Eu não tenho vergonha de contar nada da minha vida, não cheguei a jogar no União. E as pessoas me perguntavam, por que você não jogava? Pô, você jogou em tal lugar, lá você só ficou no banco, você nem entrou para jogar. E o que você está fazendo? Você é melhor parar, você é melhor... Pô. E eu me entristeci. Só que num evento da igreja, foi anunciado um evento na igreja durante 7 dias. E eu me propus a entrar nesse evento. Mas aí as pessoas podem me perguntar, mas foi a igreja? Cara, a igreja não salva ninguém não. Mas as pessoas que estão dentro da igreja, eu não costumo dizer individualmente de pessoas, mas existe profeta dentro da casa de Deus. Deus ainda usa as pessoas. É porque as pessoas estão se apegando em homens, não no que Deus tem para realizar. Se você se apegar em Deus, e você lê o que está escrito na Bíblia, que Deus ele usa quem Ele quer e da forma que Ele quer, você vai ser uma pessoa extraordinária na fé. E foi o que aconteceu, eu comecei a ir. No começo eu fui, mas assim com o coração arrebentado, porque eu não tinha expectativa de voltar, eu estava recomeçando e agora com a perna destruída, eu parecia agora um manco, sem poder voltar a praticar o que eu sempre pratiquei. Fui o primeiro dia, fui o segundo dia. Falar para você que no final desse evento aconteceu algo que agora eu quero contar que foi aonde eu comecei a voltar a sonhar de verdade. Eu me lembro como se fosse hoje, eu estava no púlpito da igreja, eu estava orando e eu comecei a clamar. Sabe uma coisa que a gente não está acostumado a fazer quando estamos na casa de Deus? É esquecer seus problemas. É esquecer tudo o que acontece no mundo e você focalizar simplesmente no que Deus, ali naquele momento, quer oferecer para ti e você oferecer para Deus. Eu esqueci de tudo e naquele momento ali eu quis me lançar na presença de Deus. E quando eu me lancei na presença de Deus, algo aconteceu, algo falou no meu coração. Você pode me chamar de doido, você pode me chamar de maluco, eu não estou nem aí para você. Mas uma coisa aconteceu que eu nunca tinha sentido na minha vida. Veio uma voz no meu coração e falou, eu vou te curar.
E eu achava que aquilo ali era muito louco porque estava sendo muito real. Eu peguei e eu comecei a ver, eu vou te curar. Eu peguei naquele lugar que eu estava, perto do púlpito, eu saí, eu andei até o bebedouro do templo, comecei a beber água, me escorei na parede, com as minhas pernas tremendo, e a voz continuava, eu vou te curar. Eu fechei meus olhos, eu me escorei na parede quando eu fechei meus olhos. E naquele momento que eu fechei meus olhos, eu senti algo na minha perna. É como se uma mão tivesse colocado em cima da minha lesão. E eu achando que eu estava tendo ilusão. E eu ainda no momento eu não abri os olhos. A partir do momento que eu abri os olhos, eu me peguei com o pastor Diego. E ele com a mão na minha lesão. Agora eu te pergunto, Deus ouve uma oração? No seu momento mais difícil, você acha que Deus não está te ouvindo? É que nós estamos acostumados a seguir o nosso destino, a nossa vontade, mas nós não estamos acostumados a cumprir o propósito que Deus deixou. Por que você está dizendo isso? Deus podia muito bem intervir o seu filho na terra. Mas por que ele deixou cumprir tudo o que tinha que cumprir? É porque o final ele já sabia. Portanto, você sabe hoje, você sabe o que você passou. Mas o amanhã, eu te digo que você não sabe nada que vai acontecer. É onde estava o meu propósito, é naquele lugar ali. E quando ele colocou a mão na minha lesão, ele usou as palavras que eu tinha ouvido. Deus vai te curar. Eu virei e falei para ele assim, cara, eu estava na frente da igreja e eu ouvi essa voz. Ele falou, Deus falou no meu coração também. Mas você crê? Ele fez assim, pergunta, você crê? Eu falei, eu creio. Ele falou, pois é, Deus vai te curar. Engraçado que o tamanho da bola que tinha na minha perna era o tamanho da bola de tênis. O pastor Diego começou a orar. Aquilo começou a diminuir. Engraçado que eu achava que tudo acontecia na vida dos outros e na minha não. Até que naquele momento ali eu pude ver com meus olhos. Na oração do pastor Diego começou a diminuir e ficou uma pequena bola de ping-pong. E o Diego falou, Deus vai te curar por inteiro. Só que aquela bola de ping-pong, ela ficou na minha perna. Mas eu vou te dizer por quê. E ali naquele momento, juro para vocês, que o Diego fez aquela oração, que Deus abençoe a vida dele, porque ele foi usadíssimo. Mas eu quero contar o que aconteceu depois, para confirmar tudo que aconteceu na minha vida naquele momento ali. Agora estou curado, mas eu tinha minha fé. A cura, ela simplesmente não vem da forma que a pessoa profetiza na sua vida, mas vem da forma que você recebe no seu coração. Eu recebi aquilo no meu coração e eu não tinha dúvida do que estava acontecendo. E a partir daquele momento, no outro dia eu recebi uma proposta. Agora vai entrar uma proposta totalmente diferente do que eu já vivi na minha vida. Onde as pessoas vão questionar o time, o lugar e para onde eu vou. Eu tive uma proposta para o Poconé. Eu cheguei no Poconé, me ligaram para mim se apresentar no Poconé, eu aceitei a proposta, só que engraçado que eu não vivi tudo que eu tinha vivido. Aquilo ali foi um momento mais maravilhoso na minha vida. Eu cheguei no Poconé, aonde a estrutura assim, não tem nada a ver do que eu tinha vivido, só que eu estava dentro de um propósito, dentro de uma coisa que Deus profetizou, alguém profetizou na minha vida e eu acreditei. Eu cheguei ali no Poconé, eu tive que ter a prova do que eu tinha vivido naquele momento da cura. Ali comecei a treinar, comecei a me sentir bem, e eu só ouvi as pessoas falando para mim, meus amigos falando, cara, quantos anos você tem? Eu falava a minha idade e eles falaram, não, você não tem essa idade, cara. Você parece muito mais novo do que você está dizendo. E ali eu fui até que chegou o campeonato, o primeiro jogo do campeonato. É a prova de tudo. Você tem que jogar uma partida e agora você está curado. Ninguém viu o que aconteceu, somente eu e Deus. Eu entrei dentro de campo,
eu me posicionei na minha posição e ali eu comecei a lembrar do testemunho da cura. E agora eu tinha que colocar em prática de ter certeza que eu estava curado. Quando eu cheguei naquele momento ali, antes da partida começar, antes do juiz apitar, eu comecei a falar com Deus. Falei, Deus, o Senhor me curou. As pessoas podem não acreditar, mas agora eu estou vivendo esse momento. E cara, eu me emocionei naquele momento ali, a partida começou. Eu quero te dizer que eu joguei os 90 minutos e nada aconteceu de minha perna travar, de eu não conseguir correr. Eu joguei o tempo todo, acharam que eu não ia aguentar, pela idade, não só pela lesão, mas pela idade, mas eu joguei como uma criança. E eu tô contando tudo isso pra vocês, sabe por quê? Porque um dia eu me peguei dentro da minha casa, achando que minha esperança tinha acabado. E de repente, Deus fez tudo isso na minha vida para que eu pudesse estar aqui, exatamente nesse lugar, para dizer que você que acha que acabou, acha que o mundo está nesse desespero, não. Deus, ele nunca perde o controle de nada. Você só precisa acreditar. E para me fazer um resumo, para me finalizar, eu cheguei no Poconé, da forma que eu entrei, eu não entendi o que era propósito. Igual eu falei, recomeço e propósito. Eu fui descobrir que o que era propósito de Deus foi no momento que eu estava no Poconé, estava curado, estava jogando bem e de repente eu me peguei num banco, não sendo titular, agora vivendo uma outra história, não sendo titular, mas podendo ter a liberdade de conversar, de falar, não de religião, de placa de igreja, de falar do que Deus faz. E sabe o que é mais importante? Resumindo para vocês, que quando eu comecei a contar a minha história, meu testemunho ali naquele lugar, no último dia, antes de chegar o último dia de tudo acabar naquele lugar lá, eu tive uma conversa com um cara e aquilo ali me marcou muito. Esse cara, eu não sabia que ele era evangélico, então todas as reuniões esse cara nunca ia. Ele nunca ia. E eu sempre pregava, sempre falava, Jesus e tal, e nosso time perdeu 3 jogos seguidos. Eu quero falar para você, como que você prega esperança no meio da derrota? Nós perdemos 3 jogos seguidos e eu sempre, coragem, com fé, com um sorriso no rosto. E aquilo ali intrigou esse cara. Ele virou para mim e falou, cara, eu não sei da onde tu traz esperança, eu não sei da onde tu traz motivação. Eu já não sei o que falar para você, porque, cara, nós estamos perdendo e você tá tendo motivação. Só que engraçado que depois das 3 derrotas, começamos a ganhar em sequência. E no final de tudo, antes de eu sair de lá daquele lugar, ele virou para mim, falou, bateu nas minhas costas, me abraçou e falou, hoje eu acredito de tudo que você falou para mim, de tudo que você me contou. Mas sabe o que eu queria fazer contigo? Eu queria te xingar, te crucificar. Porque não existe, cara, você ter sorriso no rosto, você pregar esperança onde está tendo derrota. E de repente nós começamos a ganhar, eu me fiz a pergunta. Falei, cara, hoje eu sei porque o Leandrinho trazia essa motivação e essa esperança. Aí eu virei para ele, a última palavra que eu virei para ele, falei assim, Paulo, ele diz lá no livro que diz assim, diga a Arquipo que cumpra o chamado que Deus o deu. Eu me peguei nessa palavra. É como se estivesse falado para mim, diga a Leandro que cumpra o propósito que Deus o colocou. E foi aí, no meio desse propósito, no meio disso tudo que aconteceu, que eu pude reviver e estar aqui curado. Dizer para vocês, nunca pare de sonhar. E Deus pode realizar. E aprenda a recomeçar na sua vida.